Mais um programa Show do Ricardo Rosa. Que a paz do Senhor seja com todos. Feliz em poder estar aqui nessa TV. Feliz em poder estar com Jesus. Feliz em poder ter você comigo. Feliz em você perder teu tempo, né? De poder ouvir a palavra de Deus. Porque, na verdade, nós não perdemos. Mas tem muita gente que acha. Não é isso? Muita gente acha que, às vezes, quando a gente para fazer uma palavra, trazer um assuntozinho, às vezes é um pouco, né, complicado a gente conversar, mas como a gente vai conversar ao vivo isso aqui. Então, quer dizer, se nós tivermos algum erro, que o Senhor possa nos perdoar. Se nós tivermos alguma interpretação que não seja a sua, que você possa nos perdoar. E com isso eu continuar feliz com você aí, me assistindo e nos assistindo. Hoje eu tenho mais 2 convidados aqui, 2 doutores, né, 2 doutores da lei, vou falar assim, da lei do Senhor Jesus, tá, gente? Eu acho que a pessoa que estuda a Bíblia, ele passa a ser doutor do livro. E João diz que no princípio era verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo, para mim, é palavra. Então, era a palavra, e hoje você lê a palavra. Então, hoje você, tendo essa Bíblia aqui na mão, e estudando ela, pedindo discernimento ao Senhor, você certamente não perderá tempo nenhum, conhecerá a verdade e ela vai te libertar. Amém? Pastor Adriano e pastor Henrique. Eu vou dar a oportunidade, né, para vocês se apresentarem rápidos e depois voltam para mim, que ao vivo é assim, né? Volta para mim, né, que a gente vai... Eu queria só que vocês falassem sobre o ministério, onde é, né, o trabalhinho que está fazendo, e depois volta para mim. Amém? Pastor Adriano. Pastor Ricardo, é uma honra estar aqui no seu programa nessa manhã, essa oportunidade qual Deus nos concede estarmos junto com o pastor. E eu queria dizer que o nosso ministério, Assembleia de Deus Natural de Petrópolis, é um ministério pequeno que Deus abriu essa porta para a gente arrebanhar as ovelhas do Senhor, porque as ovelhas dele, nós somos copastores do sumo pastor Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por essa porta que foi aberta para estar junto aqui no seu programa e que nessa manhã a gente possa chegar a um denominador comum naquilo que as Escrituras nos fala da revelação da palavra do Deus eterno. Dizem que se é filho de anjo, né? Se é filho do céu, é filho de anjo. Anjo na terra é anjo decaído, correto, pastor? Exatamente. Né? E aí, será que aquela terra se tornou mal por causa daqueles anjos decaídos que já vieram com o mal de outro reino? Com a palavra, pastor Adriano. Bom, como diz um certo obreiro da nossa igreja, ele diz o seguinte: na escola do Eterno somos todos alunos. E eu creio que a gente vai aprender um pouquinho mais, né? Verdade. Vamos aprender um pouquinho mais. E é bom, porque a gente chega a uma compreensão, um entendimento, e a gente sabe que na área acadêmica se trata de teoria. Né? Ainda não está decidido corretamente que seja isso. Na área acadêmica mesmo, eles discutem muito esse assunto, e há 4 teses. São teses. Isso. Eu não posso dizer que seja... Isso é verdadeiro, né? Exatamente. Por exemplo, qual o caso de os anjos ter coabitado com as filhas dos homens. Só que, se a gente começar pelo capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito que
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não existe ser criado à imagem e semelhança de Deus. E só que tem esse caso do livro de Jó. Só que o livro de Jó, ele é poético, o livro sapiense, e a gente tem 3 linhas, né, de conhecimento e entendimento. A ótica dos sacerdotes, a ótica dos profetas e a ótica dos sábios. Os profetas, eles vão tratar numa visão mais plena, no sentido de trazer Deus para o homem, e os sacerdotes de apresentar o homem para Deus. Agora, na área sapiência, ele vai ter uma visão daquilo que é horizontal, nessa área. Então, eu vejo o livro de Jó nesse sentido, a sapiência. O Jó mesmo vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Então, toda a sabedoria que Jó apresentava era de conhecimento acumulado, que faz parte da teoria da tese, que se fala sobre o livro de Jó, que os anjos ali são os filhos de Deus. São os filhos de Deus. Mas, se olharmos nesse sentido, nós vamos entender que o ato de coabitar, de ter relação sexual, é da raça humana, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se a gente formos analisar, tratar dos anjos sobre a matéria de angelologia, vamos ver que os anjos não podem procriar. A matéria está bem clara nesse assunto. Na verdade, os anjos foram criados e não podem procriar. Eu também não tem sexo, né? Não tem sexo. Não Se tem não tem sexo. sexo, ele não pode criar. Mas, não, até aí tudo bem. aí tudo tranquilo. Não, pastor, eu concordo plenamente com isso e até pela tese de que pelos anjos não poderem procriar e pelos homens terem sido feitos imagem e semelhança de Deus e por ordenança de Deus que eles procriassem e multiplicassem sobre a terra, né? Que isso foi o que Deus ordenou aos homens, né? Isso foi cabível aos homens e não teria isso em relação a anjos e homens. A princípio, né? Nós vemos isso. Mas, como o pastor Adriano falou, eu vou deixar ele continuar a explanar, porque nós estamos aqui aprendendo também. Glória a Deus, né? eu estou feliz aqui. Mas, como o pastor Adriano falou, existe 4 teses. Eu explanei, eu até estudei sobre 3 teses, que são as mais conhecidas, que é a dos anjos, que é a dos reis e que é a dos filhos de Caim e os filhos de Sete. Mas eu ainda fico com os filhos de Caim e filhos de Sete. A hora que eu estiver falando sobre isso, eu vou. Então, aí tem uma situação que o texto diz que os gigantes já existiam antes. Né? O versículo 3 vai dizer isso. Bem antes. Né? O versículo 4, que é a chave do negócio aqui, havia naqueles dias gigantes na terra. Ponto vírgula. Já havia gigantes na terra. E também depois, olha só, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade e os varões de fama. Agora, se a gente analisar, por exemplo, a Bíblia diz que Adão é a imagem e semelhança de Deus, ok? Sim. A Bíblia diz que Deus, está aqui no texto, que Sete veio à semelhança de quem? De Adão. Se Adão é a semelhança de Deus, Sete também pega a semelhança de Deus. Agora, a Bíblia não diz que Caim tinha a semelhança de Deus. Sim. E, além disso tudo, depois que Caim cometeu aquele delito gravíssimo de matar o seu próprio irmão, diz a Bíblia que Deus colocou um sinal em Caim.
que também é outro assunto polêmico, que não é assunto de agora, que até hoje ninguém soube explicar. Muito polêmico. Né? Muito polêmico. E é interessante esse assunto. E ninguém sabe explicar. Só que todo aquele que chegasse perto de Caim ia ficar apavorado, assustado. Tá, uns dizem que a pele dele ficou escura. Tá ficando. Né? As bandas do Oriente é África mesmo. Sim, mas só que, né? se analisarmos desse ponto, não tem como ser uma maldição. Somos de lá, o primeiro homem nasceu de lá. Entendeu? Porque se entendemos o sentido da biologia, a pele é adaptação genética de acordo com o local que a gente vive. Então, né, essa tese aí que é por terra. Não é verdade? Então, o que acontece? Voltando aqui sobre o caso da palavra Elohim, Benei Elohim, que está escrito aqui no versículo 2, os homens foram criados à imagem de Deus, né? E versículo 2 diz que o seguinte, versículo 2 diz assim, então disse o Senhor, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Aí se diz que esse texto é o mesmo texto de Jó, não tem como, porque eu tenho que ter texto e contexto. O contexto aqui não diz isso. Benei Elohim pode servir tanto para Deus, Elohim sai no sentido de que, no singular, Elohim fala para autoridade, juízes. Aí o caso que também, mas tem um texto lá em Salmo, fala dos filhos de Deus, Jesus usou esse texto para falar para os judeus, na vossa Torá, na vossa lei, diz que vós sois deuses. Opa, aí já... Na verdade, eu queria fazer uma pergunta aqui, falar aqui para o senhor. Deus erra? Como é que ele se arrepende? Aí é outro tema. Aí a gente vai entrar em outro assunto. Como é que ele se arrepende de deixar os filhos dele aí que tá, criar os guerreiros? É a linguagem figurada. Aí a gente vai entrar em outro tema. Não mas eu estou te falando. Você está entendendo? Entendeu, pastor? Não, eu entendi. Mas tanto que ele permanece com a criação. Ele destrói aquilo que estava abominável, mas permanece com a criação. Jó, capítulo 2. Vê para mim uma coisa que eu quero tirar essa dúvida. Me perdoe aqui, né? Não é nada demais, não. Se eu tirei vocês do raciocínio, me perdoe. Eu sou mestre nisso. Eu tenho que sair uma coisa mais interna, assim, sabe? É o versículo 7 ou o versículo... Não, o 2. O 7 também diz a mesma coisa. Não, ele repete. Ele fala no capítulo número 1 e capítulo número 2. Ele repete. 1 ou 2? Não, lê para mim até o 6, por favor. Eu vou ler o versículo 7, diz assim. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E antes disso? Eu acho que o 6. Sim, o 6. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram... Parei. Filho de Deus. Pastor Henrique, o que você acha disso? Filho de Deus, não é o mesmo filho de Deus de lá, não? O que você acha disso? Na minha concepção, não. Não. Até porque as escrituras, elas, às vezes, as mesmas palavras, elas têm significados diferentes na língua original. O que você acha? Também não, porque a primeira regra de interpretação é a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, dentro desse contexto, esse texto aqui, como eu disse, do contexto não se encaixa com Gênesis capítulo 1. Por exemplo, tem outro texto aqui que vai mostrar esse assunto, que um espírito se apresenta diante de Deus, que é 1 Reis 22, 19 diz assim, 1 Reis 22, 19. Deixa eu ver aqui. 22, 19 diz assim, quer ver? Olha só. Então disse ele, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe
aqui suba e caia em Ramote de Gileade. E um dizia desta maneira e o outro doutra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Aí vai dizer com espírito de mentira e tal. Mas aqui está dizendo que o exército, à direita e à esquerda, não vai falar sobre Benei e Noa, perdão, Benei e Elohim, filhos de Deus. E também tem outro texto que fala a mesma coisa, comprovando que não chama os exércitos celestiais que estão ao redor do trono de Deus como filhos de Deus. Então, aquele texto de Jó, ele vai estar, por exemplo, se analisar o livro de Jó, na ótica que tem ali, o bem e o mal vem de Deus. O bem e o mal vem de Deus. Quer dizer, aquilo que é ruim vem de Deus. Por exemplo, ele vai dar sentido às coisas males que está acontecendo com Jó, que é Deus que está fazendo, mas o texto está mostrando quem é que está produzindo aquilo. Tudo ali vai acontecer como se Jó ficou pobre, Jó ficou doente, ficou ruim porque ele está em pecado. Jó estava em pecado. Não, opa, está chegando lá. Está chegando lá onde eu queria. Na Bíblia, nós temos, na Antiga Aliança, chamada teofania de Deus. A teofania é a presença de Deus manifesta. Por exemplo, teve 3 anjos que foram visitar a casa de Abraão. Um deles ficou com Abraão, que é a manifestação da teofania de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Aí esse anjo ficou com Abraão e os 2 foram à cidade de Sodoma e Gomorra. Só que eu acho interessante que a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo. Nada por ele não foi feito. Okay? Verdade, é isso aí. Okay? Então, aí o que acontece? Aí, dentro daquilo que o pastor trouxe, que para dizer que os anjos que coabitaram, por quê? Ali diz em Abraão, ali onde a conversa, que eles comeram, esses anjos comeram. Só que a Bíblia diz o seguinte: só nesse texto que você vai encontrar a presença desses três personagens. Eles só podem ser manifestos em comer, se alimentar, através de quem? Da teofania de Cristo. Teofania de Cristo. Senão, concordo. Ok? Se a gente prestar atenção nisso, através da teofania de Cristo. Se você, em outros textos, você não vai encontrar anjo fazendo isso. Quando um anjo aparece para Gideão, por exemplo. Para Gideão, para o pai de Sansão, para a mãe de Sansão, sim. O pai de Sansão, que ele manda fazer uma oferta, ele sobe no cheiro da oferta e diz que o nome dele é maravilhoso. Quem tem um nome de maravilhoso? Sim. Jesus, né? E como eu disse, o caso ali de Jó, vamos analisar o seguinte, que Satanás veio, né, se apresentando diante dos filhos, onde estavam os filhos de Deus. Mas o texto está dizendo onde? É na terra ou no céu? Tem algum texto dizendo ali? Qual o local? Sim, os filhos de Deus estão se apresentando. Que reunião são essa? E na verdade... Essa reunião é essa aí. E na verdade, eu acredito muito na questão de quando Deus visitava Adão e Eva no jardim, isso ele continuou fazendo, será? Acredito, não, porque a Bíblia não diz que ele parou de visitar. A Bíblia diz que ele determinou algumas coisas. Porque a gente vê que é Deus falando, é Deus presente o tempo todo. Então, eu creio, na minha concepção, que Deus estava presente, sim, na terra, assim como estava antes. Viste, meu servo, Jó, íntegro. Quem que faz a pergunta? É Deus. Mas também, pô, você dá as coisas para ele. Vamos falar que vem um linguajar bem. Você dá as coisas para ele, tira só para você ver. Aí ele vai e começa a conversar. Só que nós estamos falando num assunto de que, quando você chama os filhos de Deus, o que esse cara vem? Ele é filho de Deus também? Por isso que se questiona, né, pastor Adriano? A questão de estar no céu ou não. Isso. E essa reunião ser no céu ou não. Ele veio também fazer o quê? Eu não chamei você aqui não, irmão. Eu chamei os filhos de Deus. O que tu veio fazer aqui? Chefe, saideira. Nunca mais vai querer vir aqui. Ele é doido, fica inventando dois assuntos. Dois assuntos. Primeiro, esse caso aí, eu acho lindo essa parte, quando Deus
tem esse diálogo com Satanás falando sobre Jó, porque Deus conhecia Jó. Sim. E a Bíblia diz que Deus não permite provação além daquilo que nós suportamos. E Deus investiu em Jó para mostrar para Satanás que ele sabia quem era Jó, que Jó não ia negar. Com certeza. Entendeu? E isso foi lindo, essa parte. Isso foi muito lindo. Apesar de todas as coisas, toda a aflição que Jó passou, o modo, o comportamento, e Deus também queria melhorar Jó. Por quê? Porque Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas ele tinha um amor por Deus. Agora, o que me chama a atenção é que o que faz um homem ele vencer as guerras, vencer a batalha e vencer até o próprio Satanás é um versículo chave que tem em Jó, que ele diz que ele preservava mais a palavra de Deus do que o próprio alimento. Então, Deus sabia que Jó amava a sua palavra. Quando o homem ama a palavra de Deus, ele pode passar a adversidade que for. O diabo pode investir o que for, mas não consegue vencê-lo. Outra coisa também, que as pessoas têm mania de dizer o seguinte: eu caí porque foi o diabo. Não. Eu Tudo é culpa do diabo. Foi o diabo. O diabo ele vai investir naquilo que você tem desejo. Com certeza. Ele vai investir naquilo que a pessoa tem desejo. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, nada nos pode separar do amor de Deus. Seja o porvir, seja as potestades, seja o que for. O que pode separar o homem do amor de Deus é a negligência dele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. A gente caiu, vamos se humilhar. Deus levanta o homem. Davi pecou, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia, ele se humilhava diante do Senhor. Agora, voltando aqui a Gênesis capítulo 2, 6, versículo 2, que diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Como se diz, pensa que é o sentido dos anjos. Mas só que tem um texto que me chama a atenção, que é Esdras capítulo 9. Porque Deus sempre preserva, e está sempre preservando um povo separado, um povo santo. A igreja dele é separada deste mundo. Nós somos chamados de sal, de luz da terra. Sal da terra e luz do mundo. E a igreja em si é separada deste mundo. Estamos nesse mundo para agregar, como você mesmo disse, seja um mendigo, seja quem for, a prostituta. A igreja tem esse dever de trazer de volta para a casa do Pai pessoas que estão lá danificadas neste mundão. E as forças ocultas só têm autoridade e legalidade para operar neste mundo através de portais. Como? Quando o ser humano, no mundo, ele dá legalidade fazendo oferenda, abrindo portais. Porque o diabo só pode operar neste mundo através do homem. Por quê? Segundo as Escrituras, a terra foi dada para o homem. O homem que tem o poder legal. Jesus, para vir, para estar nesse mundo, ele teve que nascer de mulher, como diz Gálatas 4:4. Ele teve que se tornar homem, nascer de mulher. Aí, segundo o texto, em 7, na descendência dele, Enos, começa a se invocar a Deus. Tem um povo separado. Mas só que na descendência de Caim, já na descendência de Caim, começa a aparecer pessoas famosas, que eram os músicos. Começou na descendência de Caim. Os metalúrgicos, a ciência desenvolveu. Por exemplo, na Bíblia está falando sobre 2 Enoque. Existe 2 Enoque na Bíblia. Verdade. 2 Enoque. Um Enoque que é filho de Caim e um Enoque que é descendência de Sete. O Enoque que é filho de Caim, segundo as Escrituras que diz, Caim, ele construiu uma cidade e colocou o nome da cidade do seu filho. Enoque. A primeira sociedade formada na Terra foi da descendência de Caim. Sim, Enoque. Entendeu? Cidade de Enoque. Exatamente. Aí, por exemplo, se você pegar Esdras, capítulo 9, versículo 1 e 2, vai dizer isso que eu estou falando, no sentido de quê? Que Deus tem uma semente separada na terra. Ele fala isso. Quer ver? Segundo plano. Deixa eu ver aqui. Ele tem o segundo... Não, você vai lá, mas se daqui a pouco eu te acerto. Se você não souber
É que, de vez em quando, eu falo aqui com os pastores. Olha o que diz o Eu vou te texto. ungir, mas se você fazer igual o Saul. E acabadas, pois, essas coisas, chegaram a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos da terra. Dos povos da terra. Seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos zebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a semente santa, como os povos desta terra. Então, os filhos de Deus podem ser os israelitas? E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Aqui esse texto está dizendo bem claro, entendeu? Que, na verdade, existe sim, Deus separa sim. E, por exemplo, o caso... Nesse caso aí já está bem lá na frente, né? O Israel já... Aí o Jacó já... mas aqui ele está dizendo... Já se tornou Israel, mas isso aí está bem longe. A gente está falando bem antes dele, correto? Você estava falando que vem lá de trás, isso. Deus está preservando até chegar aonde? Até chegar no Messias. Sim, mas eu acho o seguinte, quando ele, nesse texto de Êxodo, quando ele acaba com todo o erro dele, lá na frente, com Noé, ele acaba com tudo. Sim, e volta, ele acaba tudo. Ele vem com o segundo plano. Então, quer dizer, daí para lá, a gente tem que começar a entender que já mudou. O nosso assunto aqui é porque, na verdade, Jó, ela tá eu queria até fazer essa pergunta que eu não sei, tá? Qual o ano de Jó? Livro, né? O livro mais antigo. É o mais antigo. É o livro mais antigo. Qual os anos? Eu não sei. Me perdoe aqui pela minha ignorância. Segundo dizem que o Jó foi escrito por Moisés, na época que ele estava em Midian, segundo as histórias contadas, ele escreveu. Tá? Jó. Então significa que ele é bem antes ainda. Por exemplo, o Jó, você vai ver que se conta sobre algumas narrativas, por exemplo, sobre o monstro Behemoth, que também é uma área que a gente muito discutido sobre os animais pré-históricos. Esse trata desse assunto ali também. Esses servos, esses conselheiros, vamos falar assim, que chegou para Jó, eles são filhos de quem? Não são filhos lá de Noé? Não é isso? No 38? Não, no 38 não. É que ele chega e assenta para conversar com Jó e ficam tudo calados durante 2 dias. Se você você perguntar quem são esses garotos, esses 3, eles são filhos lá da descendência de Noé? Aonde? Em Jó? Em Jó, estou falando de Jó. Nosso assunto aqui é Jó, quer ver? No 38, nesse 38 vai falar como Deus falando para Jó. O que houve? Quando ele criou todas as coisas, os filhos, as alvas jubilavam, os filhos, né? Eu vou ler